Mais um vídeo, eu vou dar sequência aqui com mais um complemento de mais de uma obra. Eu acho que eu vou trazer, cabe trazer esses dois aqui já para já arrebatar em vez de fazer dois vídeos separados. Porque um aqui é uma tirinha, um projetinho mais autoral, muito mais particular, e outro aqui é um bagulho muito louco. Vou deixar o bagulho muito louco pro final pra gente ir aquecendo aqui, né? É assim que funciona, isso aqui é marketing. Esse aqui é o volume 1. Hipérbole do Mozuki, volume 1, volume 2 e volume 3, tá? Impressão aqui também em papelzinho reciclado, que eu achei maravilhoso pra capa. Miolinho sulfite offset mesmo. E tá aí, ó. Esse daqui tem uma folhinha diferenciada, esse primeiro volume aqui. Tem aqui selo da gráfica que ele imprimiu também, que eu acho muito legal a gente colocar selo das gráficas que imprimiram as paradas, até pro pessoal que quiser procurar a gráfica depois, já vê já e tipo assim, o trabalho ficou legal, vou procurar essa gráfica, se por exemplo imprimir alguma coisa. Tem esse formato aqui de tirinha, e geralmente é tipo 3 quadros, tem algumas mudanças e tem um lance de desabafo dele aqui, né? Parece que é bastante texto, mas não é, funciona muito bem. E ele vai brincando com algumas coisas, tem umas paradas do dia a dia. Aqui no final desse primeiro volume aqui tem um lance de uma moeda que ele achou na rua uma vez, e a moeda estava colada e ele marretou a moeda pra pegar ela. Formato de tirinha, esse formato aqui de livro de tira, você lê assim na horizontal mesmo, é muito interessante, tá? Muito legal. E daí a gente vai pro volume 2, precinho também 5 pila, tá bem bom. Aqui no volume 2 aqui, olha só que bonitinho, todo o projeto gráfico da parada, né? A gente tem mais tirinhas, algumas coisinhas mais cotidianas. E a gente vê que elas seguem meio que uma linha cronológica, né? Da vida aqui. E ele reclama de celular, de algumas coisas que são questões assim que, tipo, cara, realmente o celular às vezes é bem chato, sabe? Tipo o preço do iPhone, assim. Umas coisinhas assim que é tirinha, mano. Tirinha você vai reclamar das coisas mesmo. É pra isso que serve fazer tirinha. Muito, muito massa. E a gente vê como é que ele experimenta bastante também na composição por página, né? E daí a gente vai pro volume 3, até então eu creio que seja o último volume do Hipérbole, que é onde ele entra naquela coisa daquele Little Nemo. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o Little Nemo. É um dos quadrinhos mais famosos, como um dos primeiros quadrinhos em destaque, obviamente é norte-americano. Não foi o primeiro quadrinho do mundo, mas já teve essa alcunha difundida por aí várias vezes, mas não é. Só que é um quadrinho sobre sonhos, né? E hipérbole é um lance sonístico, né? Sonífero. E ele segue aqui, ele ganha uma tartaruga da mãe dele. Ele até esquece que ele ganhou a tartaruga, porque tipo assim, ele fala aqui, cara, uma tartaruga, tá ligado? Tipo, quem que tem uma tartaruga de estimação? Não é um cachorro, não é um gato. É meio esquisito. De fato, tá fora do convencional de cachorro e gato. Mas eu teria até mais de uma tartaruga. Só como aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tô suando aqui. Bate sol aqui. Minha tartaruga ia morrer? Ia morrer? Não tem como. Eu tenho um bicho aqui nesse quarto que é de um aquário. For, não vai dar. É muito quente, mano. Mas enfim, aí ele tem a tartaruga. A mãe dele leva a tartaruga. A mãe dele parece ser bem gente boa também. Ela vira personagem aqui, ó. A tartaruga, eu não sei se a tartaruga é real. Eu não sei se a tartaruga é real, cara. Mas provavelmente deve ser ou deve ter sido. Aí ele sonha que ele tá caindo. Aparece a tartaruga. Ele voa na tartaruga. Tartaruga. Tá vendo mudando o sotaque aqui? Voa na tartaruga e a tartaruga leva ele pra uma missão no mundo dos sonhos, assim. E eles vão encontrar e enfrentar figuras aí da mística do faroeste, lendárias aí. Muito bacana, cara, muito bacana porque tem toda uma sequência aqui que não era a intenção dele. Não era a intenção. E eles vão atrás de um boi aí premiado aí que foi roubado de um povo indígena, e daí ele acorda depois e aparece aquela rima visual ali, né?
Aquela coisa que você acha que talvez realmente ele tenha feito uma missão no mundo dos sonhos. É um quadrinho que começou como um projeto de desabafo, né? Brincadeira, experimentação. Foi entrando numa sequência maior e se concluiu aqui nos sonhos. 3 tirinhas, 3 quadrinhos de tirinhas muito legais. Eu achei muito massa. Eu acho que eu tô com o catálogo dele completo até o momento. Se eu não tiver, me mande mensagem, my DM, que eu vou atrás aí. Mas acho que eu tô com o catálogo completo. Aqui agora eu vou para outra parte do vídeo, que é aqui também, papelzinho também reciclado, também pá. É o De Passagem e o Acordo da série De Passagem. Esse quadrinho aqui o Luan faz ilustração e ajuda também no roteiro, obviamente, do Luciano Ribeiro. Mas o Luciano Ribeiro aparentemente escreveu e o Luan viu também e adaptou o bagulho para quadrinho, então eles trabalham junto, então também sai pelo selo Kong Comics. É um quadrinho onde a gente tem mais faroeste, mas essa daqui é a linha de faroeste autoral deles. É uma série principal, assim, né? Então, obviamente, eles estão desenvolvendo mais coisa, vai ter mais quadrinhos, são quadrinhos curtinhos, assim, para ter um custo-benefício mais acessível. E quando a gente fala acessível, não é na questão de ser mais barato, porque não tem como algumas empresas ficarem tão baratas, a gente tem tudo isso daí para relação de livro, porque para imprimir um bagulho já é mais ou menos R$ 10, depende da quantidade e tudo. Então, assim, pelo preço que ele mantém os quadrinhos ali, tá excelente, acessível pra caramba. A gente tem aqui no protagonismo 2 mulheres, aparentemente uma mãe e uma filha, elas são indígenas ali, ou meio descendentes assim daquela época. E nessa história aqui do De Passagem volume 1, a gente tem aqui uma vibe de One Piece, né? Tem alguém aqui sendo executado e rola muita coisa de maldição, tem muita coisa mística, a gente tem muito respinguinho de tinta na imagem, o que remete muito ao lance de filmes antigos também de época, aos próprios filmes de faroeste mais antigos e a sujeira do oeste, né? Do sangue, né? Porque se a gente for ver algumas pinceladas em fato histórico, de fato, não foi aquela coisa toda heróica dos caras trocando tiro tanto assim. Não, era um bando de cara. Tinha alguns lá de exército, tinha obviamente já alguns bandidos lá nos cantos quando eles querem colonizar os bagulho pra dar aquela limpada eugenista do negócio todo. E então criava-se muita mística, provavelmente existia muita mística ali em relação ao medo de ambas as partes, ali, ambos os lados da época. E a gente começa aqui com elas indo para algum lugar. Você não sabe muito da história, mas elas vão em busca de alguma coisa. Elas chegam numa casa, tem uma mãe com um bebê. E eles estão esperando o marido da mulher voltar. A moça protagonista mais velha que ela fala pra eles irem pra dentro, ela fica ali com eles. E a menina fica lá fora e tem alguma coisa vindo. Eu acho muito legal essa coisa que hoje em dia se popularizou com o termo Lovecraftiano, da gente chamar. Eu acho que é até significante em relação ao cara que deu esse título, né? Porque toda a mística foi criada com base nos fãs dele, que era um nicho de pessoa. Mas esse termo aí para coisa cósmica, né? Para coisa monstruosa, que a gente tem não nesse teor necessariamente cósmico, né? Mas a gente tem numa coisa que é criada, assim como deuses são criados em cima de crenças, a gente também cria os nossos monstros de fato, né? E é o que rola aqui, cara. E esse papelzinho reciclado aqui deu um charme absurdo pro bagulho. Achei muito legal. É muito bonito, muito bonito. Você se pega na história, parece que tem poucos elementos, mas é tudo que a história precisa. A moça ela fica assustada porque por que vocês estão aqui, o que tá acontecendo e tal. E ela tá preocupada com o bebê e ela dá um tapa, tipo, não me encha de mentiras, eu vou sair, na nossa protagonista mais velha. E
quando ela sai, cara, tá rolando aquilo ali. Uma nuvem de almas que estão vagando com muito ódio e desejo de vingança é contra o que elas lutam, sabe? Então, almas que se perdem no deserto, naquela vastidão ali, solitárias, porque, cara, era muito difícil sobreviver. Se a gente for ver qualquer material sobre, era muito difícil, principalmente porque as pessoas que vinham para ambientes totalmente diferentes dos dela e acabavam entrando em conflito, intencionalmente ou não, a maioria das vezes intencionalmente tudo, e até por não entender língua e, cara, é um ambiente totalmente hostil. Pra quem vinha, que eram os hostis de fato, era um ambiente hostil. Então os caras viviam tretando, tinha muita coisa rolando, então isso era bem plausível de se acontecer. E elas estão ali, na verdade, tipo assim, elas foram libertar a alma da mãe e do bebê. Porque o marido já tinha morrido e elas estavam esperando ele há muito tempo. Isso aqui é muito forte. E daí no final da edição a gente tem um conto que se passa muitos anos depois, 2 paginazinhas, e a gente tem um complemento dessa história aqui no futuro. Eu acho que essa série aqui de passagem é... Pô, mano, eu acho que não tem muita série que eu leia de fato, né? Geralmente, tipo, alguma coisa, uma ediçãozinha ou outra, e de faroeste, então eu vejo mais as coisas do Luan mesmo. De passagem aqui, cara, acho que é o melhor bagulho de faroeste que a gente pode ter aí hoje em dia. Já vi alguns filmes, faz tempo que eu não vejo, mas eu acho que é muito forte. A gente tem a segunda edição, que consegue ser ainda melhor, ter mais corpo. Mais apoio também no Catarse. Também tem a história completa. A primeira chama apenas de passagem, como funcionou muito bem. Eles fizeram um acordo, né? Então a gente tem o que aqui? Uma rima ou outra visual. Eles sempre tem um textinho que agradece na edição, isso é muito legal. Todo o carinho e cuidado que os autores têm na produção da história. E a gente tem rima visual, tá? Assim como a gente começa, meio estilo Bonelli, estilo que a gente vê em alguns quadrinhos padrão, né? A gente começa tendo ali alguma coisa rolando, algum conflito, alguma treta e as nossas protagonistas aqui indo de encontro ao inimigo, né? Indo resolver a treta toda. Aqui a gente tem um homem e sua família, esposa e filha, indo com um moço para procurar um lugar para morar. Chegando no lugar onde eles já começam a planejar o que vão construir da casa deles. Eles são brutalmente, a sangue frio, podados. E a gente vê as nossas protagonistas tendo um pouco mais de diálogo. Geralmente a menina mais nova quase não fala. A mulher mais velha que fala mais. E elas vão indo atrás de resolver o problema. Porque é isso que elas fazem. E na verdade tudo isso que tava rolando ali, aquele monte de cara que surgiu também junto com aquele cara que levou a família pra lá, a filha dele estava carregada. E era tudo plano da menina e era a menina que tava na primeira página ali negociando a treta toda. Então as nossas heroínas vão correr pra tentar resolver o negócio, elas sentem, né? Tem mais essa coisa sensitiva, muito mais ancestral. E elas encontram no caminho, por exemplo, a mãe da menina. Então as almas das pessoas elas vão ficando pelo caminho, elas vão vagando. Isso é muito forte. E daí a treta toda vai rolando, né? Cria-se ali um círculo pra trazer um monstro ali. E elas vão pra treta, né? Não tem tempo de mais nada, acabou. Tá todo mundo indo pra vala, os caras que tentou fugir do círculo ali vão se lascar.
Ela tá usando o sangue dos caras. E eles vão tentar lutar ali, mas as mulheres vai chegar e já é tarde demais. Então elas vão ter que ir nos bandidos lá, né? E o negócio vai ficando louco. As cenas de ação, as escolhas de cena para cada quadro, a composição como um todo é muito boa. E elas encerram a parada. Com bastante dificuldade, mas elas encerram. E o cara fica fugindo. Um cara consegue fugir. Mas será? Será que ele conseguiu de fato fugir? Porque a gente viu que na página anterior ele, né? Então, muitos anos depois, e aqui a gente tem um conto daquele cara que ainda tá fugindo. Então a gente tem sempre dois núcleos de passagem, que são pessoas que provavelmente são sucessores, seja membro da família, ou para preencher aquele espaço ali espiritual dessas duas aqui. E essas pessoas, eles são, se eu não me engano, é um casal e uma irmã de um dos dois ali. Eles são mais sensitivos, eles estão procurando algum lugar, então aqui eles encontram o espírito desse cara no final. Tudo muito legal, e a gente tem essa mancha aqui de onde estava saindo aquela criatura do ciclo, né, do círculo que estava sendo criado ali aberto. Projetinhos muito completos. Sim, excelente. Os vídeos estão ficando um pouquinho mais longos, né? Mas é porque não tem outra opção melhor do que acoplar aqui nessas obras todas. Terminei. É isso. Quadrinhos muito legais. Uma vibezinha mais despojadinha, mais engraçadinha, e uma vibe mais tensa. Pra quem quer ler um faroestezinho aí, quer ler um negocinho de terror. Vocês que gostam de terror aí, tá aí, ó, de passagem e o acordo. Muito bons, tá? No momento, agora acabou os quadrinhos do Luan, né? Estamos aí esperando a terceira edição da Casa das Histórias. Muito obrigado. E eu tenho mais 4 obras aqui pra gravar ainda. Então, simbora.